Eu sou o Evandro Xuxinho, o @minxuxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 21 de fevereiro de 2026 até o dia 26 de fevereiro de 2026. Nessa semana, número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais chega a 62. NBA, técnico do Warriors elogia Gui Santos e vê a evolução do brasileiro. Bad Bunny traz estrutura completa de turnê e faz show histórico em São Paulo. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinho, uma semana aí de retornos, de preparação de retornos, de boas passagens, de leituras, de o gato atrapalhando aqui na minha frente enquanto tentando fazer as minhas falas iniciais, de poucas novidades em algumas coisas, de tentar aprender um pouquinho, mas não correr com o aprendizado também, e de festança, né? Uma festança aí pra conclusão de, sei lá, uma coisa que durou 5 anos e que agora chegou a um ponto final. Muito bem, cara, então não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí puxando do fim de semana, né, do último episódio, eu fiz a gravação da minha parte naquele formato de emergência. Quem ouviu o último episódio sabe que foi no nosso formato aí de o episódio foi na base da montagem, né? Gravamos os áudios, né, em separado, e depois a magia da edição fez tudo parecer o mais orgânico possível, na medida do possível. E aí fiz isso, aí editei o podcast, e acho que no restante do fim de semana foi assim, a gente fez uma caminhada aqui, foi no mercado, meio que o básico aí de fim de semana. Talvez assistimos alguma coisa que eu não vou lembrar o quê. Acho que a gente assistiu Hamnet no fim de semana. E aí, semana acontecendo, fiz quibe um dia, fizemos molho de tomate num outro, e só, né? Assim, eu estou nos meus últimos dias antes de voltar para a sala de aula, né? Tive até já uma reunião, né, da firma aqui essa semana, do departamento, dei uma revisada nas aulas aqui que vão começar semana que vem, então meio que tô nos últimos dias aí de prestes, né, a voltar para a rotina completa, né, porque eu já tenho, né, trabalhado, né, desde sempre aí, fazendo as minhas leituras de coisa técnica, né, relacionada às minhas disciplinas, planejado algumas aulas, então até por conta disso eu tirei 2 dias aí para não fazer absolutamente nada relacionado ao trabalho. Te salvo assim esses compromissos, né, que eu acabo tendo de reunião. Hoje, né, sexta-feira, eu vou ter uma oficina, né, de umas questões aí da universidade, que é uma parte que é obrigatória para os, né, professores no probatório, tem que participar disso, mas eu, assim, né, vou dar uma desacelerada nesses dias finais, porque, né, semana que vem volta a rotina completaça, com viagem para shoppingzinho, etc e tal. Então, ontem, quinta-feira e hoje eu pretendo só ficar fazendo essas leituras de entretenimento. Até, inclusive, essas partes de leituras vão ser motivo da minha reflexão, porque ontem eu terminei a HQ, né, os livros da magia, né, do Neil Gaiman, e eu tô quase terminando o livro Produtividade do Bem, do Ali Abdaal, e aí vou voltar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E acho que as 2 últimas coisas, na academia mais light essa semana, fui uma vez só, e o apartamento sem novidades por enquanto. Talvez a última novidade que tenha, que foi realizada a vistoria do engenheiro da Caixa Econômica, e aí ainda, né, demanda algumas burocracias ainda a partir disso, para daí de fato assinar o contrato do financiamento e começar a pagar aí de fato essas coisas e, né, eventualmente a gente se preparar para a mudança. Só que ainda vai ter a obra, tem um monte de coisa pela frente, então ainda sem grandes ansiedades de que vai ser meio logo as coisas da gente morar no novo lugar. E eu acho que é meio que tudo, né? Estamos gravando na sexta-feira pela manhã, então meu relato se encerra agora, porque eu preciso que Evandro Xuxinha agora, no nossa interação tradicional, conte como foi sua semana, por favor. Muito bem, cara, vamos lá. Saudades do mais uma semana no ao vivo. Cara, começando cronologicamente, minha semana relatando a partir de sábado. A gente acordou logo cedo, pela manhã,
Eu e a Tati, a gente pegou o avião, que eu tava até receoso de que não ia dar, porque eu comprei de uma empresa, de uma, vamos dizer assim, uma vendedora de milhagens, né, de que ela repassa as milhas das pessoas para esse usuário final. E aí ela foi uma empresa que deu alguns BOs recentemente, assim, de uns anos para cá, acabou caindo em questões, em listas de empresa não confiável, que tem que ser maluco para comprar lá. Arrisquei e deu certo. É isso, estou feliz, fiquei tranquilo, deu tudo certo no nosso voo. A gente chegou aqui em Cascavel perto do meio-dia, ali umas 11 da manhã mais ou menos. A gente até atrasou um pouco no voo lá, porque a empresa terceirizada do aeroporto não tinha carregado todas as malas, enfim, tava um caos. Aí a gente foi almoçar, né? Foi almoçar no Romildo lá, eu e a Tati. A gente almoçou, voltamos para casa, eu tomei um banho rapidão, porque na parte da tarde ali, 1h30, eu já tava preparado para arbitrar o torneio de Pokémon, né? Arbitrei o torneio e tal, foi bem legal, bem maneiro. Fiquei ali mais ou menos até umas 6 horas. E aí me arrumei para ir para formatura da minha turma, né? Eu não cheguei a fazer a formatura, né? Então não participei dos rolês lá, mas eu fui convidado, né? E dessa forma fomos eu e a Tati lá para ver a formatura e tal, para comemorar, enfim, para se divertir. Esse vai ser o motivo da minha reflexão, então eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E continuando a minha semana, eu acho que não teve nenhum grande evento assim. Na segunda-feira eu fiquei completamente atarefado de coisas para fazer, né? Porque acumulou esses 4 dias ali, né? Na quarta, quinta, sexta e sábado. Aí tive que fazer tudo na segunda, mas consegui dar conta aí no decorrer da semana. Na terça-feira, depois do trabalho, depois das 9, eu ainda fui treinar um pouco de Pokémon TCG e tal, né? Porque o torneio tá chegando em Curitiba, não estou conseguindo treinar muito, né? Mas paciência, vamos ver o que vai acontecer. Estou incerto sobre a lista do deck também, enfim, muitas questões. Aí na quarta-feira, depois do expediente das 9 horas, eu fui jogar um vôleizinho. Joguei bastante, tá? Foi legal. Quinta-feira... na quarta também a gente teve um encontro para apresentação de quem somos nós ali para um fórum que está em formação ali do campo lacaniano. Então, né, vários psicanalistas ali a gente se encontrou, ficou trocando uma ideia, se apresentando, o que cada um fazia, não sei o que. Foi bem legal, bem divertido. Eu tava no trabalho, fiz a cauda ali mesmo, foi o jeito. E aí na quinta-feira ontem também joguei um pouquinho, treinei uma lista nova ali e tal, enfim. E basicamente é isso, cara. Minha semana se encerra hoje, eu consegui fazer exercício quase todos os dias, só não fiz ontem na quinta-feira. E é isso, alegria e tranquilidade. Daqui a pouco eu falo pra minha reflexão, eu vou pra minha reflexão, porque agora é o momento da sua reflexão, porque eu posso ter faltado uma semana, mas eu lembro bem das regras. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão vem, como eu tinha mencionado, das minhas leituras, né? Que eu poderia ter terminado o Produtividade do Bem ontem, mas não quis fazer isso. Como eu já mencionei algumas vezes, né, eu gosto de audioler, né? Então eu tenho aqui o livro físico e eu também gosto, se eu encontro o audiolivro dele, eu deixo tocando aí de fundo para daí ter 2 âncoras, né? Assim, né, eu tenho a âncora auditiva e a visual ali, então eu não disperso, eu acho muito mais... sei lá, eu aproveito bastante assim a leitura. E aí eu sei que pelo tempo ali de leitura do livro, faltaria coisa de 1 hora e pouquinho, talvez umas 2 horas, né? Porque daí eu vou pausando pra grifar, fazer anotação, esse tipo de coisa. Então eu sabia que ontem eu poderia ter terminado mais esse livro, só que eu não quis fazer isso, porque eu senti que seria simplesmente um completionismo vazio, né? Uma coisa que eu acabaria acelerando desnecessariamente o contato com o conteúdo sem deixar com que esse conhecimento fosse se assentando adequadamente. Porque, assim, esse livro, esse Ali Abdaal, acho que ele é o cara, o influencer, né, o creator de produtividade mais famoso, mais seguido do mundo, e ele escreveu esse livro como um compilado de, sei lá,
centenas aí de artigos que ele foi lendo sobre produtividade e condensando uma forma de ser uma produtividade do bem, né? De você não ficar bitolado por produtividade, mas várias, assim, dicas que ele acabou encontrando de que, ó, se você fizer isso, talvez você consiga ser produtivo e não se esgote, você consiga aproveitar mais o caminho e você não querer simplesmente fazer mais por fazer mais, sabe? É você a curtir mais a jornada. Então, seria basicamente eu ficar lendo bastante, seria meio que um contraditório, né? Um contrassenso com o que o livro acaba pregando, de você, né, se sentir muito mais satisfeito com as coisas. Então, até como uma resposta, né, a isso, né, para tangibilizar um pouco mais essa minha postura de não ter querido fazer isso ontem, é que ano passado, né, acho que eu registrei aqui no podcast, né, eu li 36 livros, mas eu lembro, assim, que nem todos eu absorvi completamente, né, e como exemplo disso eu vou citar o Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu acho que eu li ele em 2 dias, talvez até um pouco menos, né, porque, assim, tá tendo uma série, né? Acho que terminou, né, na semana passada, a série na rede de streaming de 3 letras, e aí, assistindo a série, eu vejo que eu lembro vagamente dos acontecimentos. Eu lembrava dessa primeira temporada, dos principais acontecimentos, mas para as outras temporadas eu já tô meio incerto sobre o que eu lembro das coisas. Então, assim, eu li, mas até que ponto eu lembro do que eu li, sabe? Também uma coisa similar é o que eu vivi lendo a coleção da Torre Negra do Stephen King, porque eu ouvi, né, os 7 livros em coisa de 1 ou 2 meses, né, porque eu queria saber a história para assistir o filme, né, que estava para ser lançado na época, e aí eu acelerei, né, fiz uma maratona de ouvir tudo, só que eu acabo lembrando de quase nada, e no fim das contas o filme foi uma porcaria, e então eu acelerei o negócio, que eu não absorvi, não aproveitei tanto assim, o filme não foi aquelas coisas, então eu pretendo, né, eventualmente reler, né, toda a obra, pra daí de fato eu ter uma compreensão, né, um aproveitamento um tanto maior. E eu acabo até fechando esse pensamento com uma frase que eu vi no vídeo de Rabanada, do Alex Atala, que ele tá explicando a receita e tal, e explicando toda a técnica pra fazer ali o prato. E uma das coisas que ele fala que acabam sendo bem... Desculpa o barulhinho aí desse guiso, é que o Pinhão tá brincando aqui na torre, daí tá chacoalhando esse negócio. Uma das coisas que ele acaba falando ali é do tempo. Ele fala, tempo também é ingrediente. Porque assim, você tem que dar tempo ali do pão absorver, né, aquele negócio que você fez, aí pra ele ir pra panela, deixar atingir o ponto certo. Ele fala assim, ó, para além de todas as coisas que a gente tá fazendo, tempo também é ingrediente, é uma coisa que tem que ser considerada para a receita dar certo. Então, da mesma forma, né, pra gente aproveitar para o conhecimento ser um hobby, ser uma coisa interessante, ser às vezes uma coisa até mesmo utilitária, né, dependendo do tipo de coisa que você tá querendo ler, para aprender, para aplicar eventualmente. Você precisa que o tempo também haja. Você não queira ficar só botando coisa pra dentro da tua cabeça, sendo que, eventualmente, o que você coloca vai acabar escapando. Você não vai acabar deixando assentar. E poderia ter tanto papo de neurociências, né, que eu já vi nos podcasts do Andrew Huberman, coisas assim, mas deixa pra gente conversar uma outra hora, porque o nosso tempo aqui é finito, e eu preciso que Evandro Xuxim conte pra gente o que ele tira da sua semana para deixar os conhecimentos aqui, nossas reflexões assentarem bem na cabeça do amigo ouvinte. Muito bem. Cara, vamos lá. De complemento, não sei se eu tenho muita coisa para falar a verdade. Não consegui pensar em nada. Acho que até porque minha cabeça tá meio atolada de coisa ainda. Minha análise também, acabei não comentando sobre isso, mas minha análise levou muitas questões. E acho que o que eu posso trazer talvez seja só complementando o conceito de tempo lógico e tempo cronológico, né, que faz parte dos conceitos empregados pelo Lacan, de que a gente não age pelo tempo cronológico, a gente sempre age pelo tempo lógico, né? Ou seja, o que acontece com você, as suas ações, etc., elas são resultados do seu próprio tempo, né? De forma que cada um tem a sua própria questão temporal, né? De que seja para você dar um giro em análise, seja para você alcançar algum objetivo, você refletir certas coisas, você mudar, né? Tudo isso demanda de um tempo lógico e nunca um tempo cronológico, né? Então acho que essa absorção também tem mais uma relação assim, não de um tempo
cronológico, mas sim de um tempo lógico, né? Do tipo, quanto tempo você tem que esperar até você ler o próximo capítulo, quanto tempo, né, você tem que esperar para tal coisa, para ser o ideal. Seja, né, você estava comentando sobre produtividade, quanto tempo eu tenho que esperar para, né, falou do Alexa Atala também sobre quanto tempo que é para esse... Nesse caso, acho que é o tempo cronológico, né, para um ingrediente. Mas eu acho que o ser humano em específico, ele sempre está regido pelo seu tempo lógico. Saquei. E é lógico também que você vai vir com a sua reflexão a partir de agora. Vamos lá, cara. Então, beleza. A minha reflexão vai ser exatamente sobre a formatura, né? Apesar de não ter feito a formatura, eu participei. E, cara, minha reflexão vai ser o quão foi interessante observar essas pessoas, né? Essas pessoas com as quais eu basicamente via diariamente, assim, por 5 anos. Ver o que elas se tornaram, como elas mudaram, não só fisicamente, mas até de cabeça, ou de percepção, ou de pensamento sobre a pessoa, né? Que foi, cara, muito, 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 muito interessante, assim. Eu fiquei muito feliz em muitos casos, assim, e foi uma experiência muito legal. Eu acho que poder... não chega a ser verbalizar, né, o termo correto, mas colocar em ato, talvez, da comemoração, de pular e de principalmente escrever no quadro do pessoal ali, deixar um recado e tal. Escrever palavras de carinho, né? Não sei se é comum em formaturas, porque sei lá quantas formaturas eu fui na minha vida, quase poucas, bem poucas. Então, né, o pessoal escreve ali um recadinho, blá 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 blá. E aí teve algumas pessoas específicas que eu escrevi, que eram realmente essas pessoas que me marcaram na faculdade, que me acompanharam, fizeram parte, enfim. Pessoas que eu tenho um apreço muito grande. E foi muito bom ver essa vitória que, de certa forma, é conjunta. Né? Na minha formatura lá de administração, eu achava tudo meio ok, assim, tipo, porque não era muito bem o curso que eu queria fazer e tal, né? Tipo assim, era meio indeciso. E aí, bom, vou me formar, né? Pelo menos, porque já que não sei o que fazer. E enfim, foi uma sensação bem diferente, assim, sabe? Uma sensação diferente e muito maneira. Então é isso. Essa é a minha reflexão. Ok. Eu acho que, assim, de complemento não tem algo muito diferente do que a gente já conversou aqui várias vezes sobre essa conclusão, né? Você chegar ao fim de mais uma etapa, e aí talvez seja, assim, a última oportunidade que você teve de conviver, né, ali, né, com aquela turma, né, todo mundo ali no mesmo espaço, né, compartilhando o mesmo momento. Eventualmente, claro, vocês podem fazer encontros de formatura daqui a tanto tempo e tal, mas vamos dizer assim que foi mais um marco, né, mais uma transição de que, vivemos até aqui em conjunto, agora cada um vai pro seu canto, cada um vai seguir tua vida, coisa nesse sentido, e talvez seja mais um rito de passagem, né, de vocês concluírem essa etapa da formação de vocês, e agora todo mundo, né, de fato profissionais ali para exercer a profissão. Então agora, de novo, uma nova etapa, uma nova coisa, e tenha sido de novo um espaço para vocês compartilharem. E o pinhão aqui tá terrível na torre. Mas acho que esse é o único complemento. E a gente vai agora para nossa sessão mais? Bora lá para a sessão mais. Teremos que ir de mais uma indicação ou mais um feedback? Cara, hoje especificamente, pelo que eu olhei na nossa rede de comentários, nossa rede de contato aqui, nosso e-mail, nós não temos e-mail, não temos nenhum spam. Eu preciso checar nossa rede de comentários agora, no ao vivão, porque eu não tinha visto isso antes, então aguenta aí. Pera aí. Nós não temos comentários também. E aí eu te pergunto, Justin, se você tem uma indicação pra gente, que você chegou agora, né, de São Paulo, coisas aí, muitas vivências, muitas novidades. Se tem alguma coisa pra trazer pra gente aí, para o nosso amigo ouvinte tá sabendo das últimas coisas que você tem pra contar. No programa passado eu não fiz nenhuma indicação não, né? Eu acho que eu fiz a indicação. Eu devo ter passado a bola pra você. Cara, então o que eu vou indicar vai ser... Talvez eu tenha falado isso no programa passado, não lembro. Mas a minha indicação vai ser ir ao Manioca.
e pedir a sobremesa ou ovo da Helena Rizzo. Você pode ir tanto no mani quanto no manioca, qualquer um dos dois acho que serve o mesmo prato, que foi absolutamente a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida, cara. É uma sobremesa assim muito acima, né? Claro, assim, tem ingredientes que talvez seja bom que você goste, né? Por exemplo, eu adoro coco, então tem uma espuma de coco e tem o coco crispy ali, coco crocante, e, né, com um sorvete de gemada que, cara, maravilhoso, assim, muito, muito gostoso, assim, eu achei perfeita a combinação, a textura, a apresentação, assim, é realmente um prato que ganhou meu coração, né? Eu acho que eu comentei que eu comi lá e tal, eu não tava gostando muito, achei tipo, meio ok e tal. Mas quando chegou a sobremesa, assim, foi uma parada inexplicável, assim. A Tati até comentou comigo, falou, nossa, até a cara que você fez, assim. Falei, cara, mas aqui é muito bom, assim, é muito bom mesmo, assim. Eu fui pego de surpresa, porque tava tudo... O primeiro prato lá, a entrada foi gostoso, mas tipo, de um jeito que eu nunca provei nada parecido, assim, eu não tinha referência. O prato principal eu achei bem meh, e aí quando chegou a sobremesa, assim, eu fui surpreendido. Eu acho que minha expectativa tinha caído, né, e aí quando eu peguei a sobremesa foi tipo, uau, muito bom, muito foda. Enfim, então fica a recomendação aí, quem tiver em São Paulo pra ir ou no Manioca ou no Mani e pedir a sobremesa ou ovo. Opa, então assim, eu não conheço, nunca fui no Mani, nem no Manioca, mas caso eu vá pra São Paulo, ou eventualmente caso eu abra uma nova unidade em alguma outra cidade mais próxima, né, e eu venha a ter a oportunidade de ir nesses estabelecimentos, tá na minha lista então pra eu pedir essa sobremesa, porque, né, é gostoso, bem recomendado e é isso. Muito obrigado, Levante Xoxin, pela indicação. E a gente vai agora para os recadinhos? Vamos. Se você quiser, inclusive, você pode ir no Dom também, né? Que é o chefe... Nossa, que é o restaurante do chefe Alex Atala. Só que o menu degustação ali era R$1.000 pra cima. Exatamente. Né? Falei, isso se você ainda não pegar com a harmonização, né, dos vinhos ali. Dos vinhos, porque aí vai para quase R$2.000. Isso. E aí, por pessoa, né? Isso. E o Bad Bunny tava lá, né? Então, assim, é realmente um negócio que... enfim. Bom, vamos lá, então, para os recadinhos finais. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe para qual dos dois enviar, você pode colocar na roleta dos podcasters e mandar o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você está ouvindo ali pelo Spotify, você tem uma seção, uma aba para comentários em cada episódio. Você pode escolher o episódio que você está... que você quiser, ou que você estiver ouvindo, e pode mandar o comentário ali rápido e fácil que a gente dá um jeito de ouvir aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. E espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui. E talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.